Emerson Balderrama, participando aqui conosco, sempre, quinta-feira, o Emerson, operador de pregão, operador de mercado, trabalhamos juntos. Obrigado pela gentileza, Emerson, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, turma da BMC. Vamos lá, Chico. Dia D aparentemente é hoje, hein? Vamos ver se o Terão vai responder isso aí. Pois é, todos os dias, viu, Emerson, nós temos um dia D. E essa é a preocupação exatamente daqueles que operam, não só os gestores de carteira, os operadores, mas quem acompanha mercado, operadores de mercado como você, traders, aqueles que têm seus alunos também, participam ensinando, participando aí o funcionamento dos mercados, os traders que operam com as suas plataformas, diante de tanta notícias contraditórias, narrativas contraditórias, uma hora está tudo certo, outra hora não está tudo certo. Nós vimos nesse final de semana, o petróleo subiu, voltou a passar dos $110, a bolsa caiu na segunda-feira quase 1%, enfim, depois as coisas melhoraram. Ontem tivemos movimentos super fortes na Europa, mais de 2%, 3% de alta para as bolsas americanas, recorde do Nasdaq, recorde do S&P, recorde do Russell, juros caindo, dólar, enfim. E hoje já é uma movimentação de acomodação aí, de uma certa expectativa, Emerson. E o que eu comentei também no início do programa é que a nossa bolsa, pelo menos nesse rally dos mercados americanos e da Ásia também, porque a Coreia, novo recorde de fechamento, Japão 5,5% de alta, com o novo Japão a 62.800 pontos. Então, acho que a nossa bolsa não acompanhou nesse momento, Emerson, esse rally dos mercados internacionais, mostrando-se ainda um pouquinho conservadora, talvez pela oscilação entre Vale e Petro, Petro e Vale, nesse início, meio de semana. Chico, lá fora tá forte, mas tem um porquê tá forte, né? A gente tá vendo a apresentação dos resultados, né, de empresas S&P, sim, 85% dos resultados apresentados até agora superaram a expectativa, 77% superaram a receita. Então lá fora tá subindo e tem motivo. A gente viu o fechamento de abril agora, Nasdaq subindo forte, o S&P subindo forte, Dow Jones mais ou menos, não foi tão forte conforme os outros pares, mas continuou forte. Hoje, Japão fechou forte porque ontem foi feriado, então acabou acompanhando a alta de ontem do índice Kospi, né, como você mencionou agora. Hoje o mercado ele está mais, vamos pensar, um pouco mais contido, porque amanhã também, Chico, tem o payroll para sair. Esse payroll deve fazer peso depois de tudo que a gente passou por interrupções. Agora ele volta a ser aquele payroll com força. E vamos ver como é que vai ser daqui para frente, porque agora virou para esse mês agora, Chico, virou a quinzena, Jerome Powell vai sair. E aí vai entrar o Kevin Warsh no lugar dele. Então o mercado também não está muito assim a favor nesse momento de ficar se expondo desse jeito. O mercado está contido, a gente está vendo essa volatilidade muito agressiva no petróleo. Como você mencionou, a gente viu ele a 110, agora está próximo a 95, 92. Isso é muito dinheiro sendo transitado. E o índice VIX também, aquele de medo e volatilidade, também ele está numa certa volatilidade agressiva. Então o mercado em si tem hora que é muito eufórico, tem hora que ele tem muito medo, muita aversão a risco. Nessa hora, o investidor que é mais conservador acaba sofrendo. Ele vê aquela volatilidade, não faz o sentido para a carteira dele, mas ele pode pechinchar boas oportunidades. Pois é, no início de maio, o S&P 500, 84% das empresas haviam superado as estimativas de lucro, Emerson. 84% das empresas do S&P 500 superando, portanto, as estimativas de lucro. Portanto, são números importantes aí que trazem 81% haviam superado as estimativas de receita e crescimento dos lucros no primeiro trimestre estava em cerca de 27%. Então, veja só que são números expressivos, os mercados provavelmente olhando, trabalhando, claro, com os resultados corporativos, muitas das empresas importantes de tecnologia, inteligência artificial e também sobre softwares e chips, estão trazendo aí números expressivos. Ontem a Supermicro subiu 24,5% em Nova York. A AMD, Advanced Micro Devices, subiu 18,6%. Micron Technologies, 4% de alta. E a Intel, que para mim foi uma grande surpresa, porque é uma mega empresa, mas ela saiu de $50, aí, 45, $50, no começo do mês passado, abril, para $113, Emerson. Vejam como o mercado americano e os mercados internacionais estão trabalhando, objetivando a sua leitura em cima desses resultados aí dessas empresas e, claro, elas repercutem com o peso que elas têm, tanto no S&P quanto no Nasdaq, que, lógico, vão cravando aí recordes atrás de recordes.
Chico, até fazendo um paralelo ao que você mencionou agora da Intel, se a gente conversar sobre o índice do Japão, o Nikkei, há 2, 3 meses atrás era 50 mil pontos. Ele também teve uma forte evolução, teve um forte crescimento. O mercado em si está evoluindo. Aqui no Brasil deu uma acalmada, não quer dizer que não tem espaço para subir, tem. Sem Mas o dúvida. problema é que um petróleo caindo 8%, 10%, ele vai direto na Petrobras, que tem uma participação expressiva no índice Bovespa. E ontem, Chico, depois de 10 anos que a gente não viu esse tipo de movimento, o Banco Central realizou compra de dólares, né? Ele fez o swap reverso. Então o mercado ele está esperando um próximo movimento já de swap reverso. Dá um entender, não é um indicativo, mas dá um entender que nesses níveis aí o dólar está interessante e não teria tanto espaço para cair. O mercado estava esperando alguma coisa para fazer esse dólar subir. Não foi expressiva a alta de ontem, foi pequena, mas foi perante um movimento forte de queda, né? Ele estava começando a descolar dos R$ 5, veio para 4,90, fechou a 4,92, já voltou para 4,95. Vamos aguardar, Chico. Hoje tem a reunião também do Lula com Trump, é uma reunião pontual, é uma reunião que pode ser assim só uma correção de rota. Acredito que vai ser falado sobre, né, o narcotráfico, sobre a parte de PCC com o Comando Vermelho. Então vamos ver o que vai desdobrar daí para frente, Chico. Pois é, e uma coisa importante que você falou, nós comentamos aqui também, a realização ontem de swap cambial reverso, que é exatamente ao contrário do swap cambial tradicional, onde ele vende dólares e troca por correção monetária. Nesse caso, ele está comprando dólares no mercado futuro. Há uma leitura, Emerson, de alguns dos participantes de mercado, principalmente dos economistas de grandes instituições, grandes casas, de que essa realização desse swap cambial reverso, ela é não só uma tentativa, talvez, de defender o dólar aí na casa dos R$ 4,90, mas também de reduzir os estoques aí de swaps do Banco Central e também alguns leilões de linha que haviam sido realizados. Venceu um agora no começo da semana, foi absorvido. De qualquer forma, pode ser também uma movimentação nesse sentido, em termos de estratégia do nosso Banco Central, de procurar reduzir os seus estoques de swap. Concordo, Chico. Quando o dólar estava ali 5,60, 5,70, a gente viu bastante força para empurrar esse dólar para baixo. Bastante swap acontecendo. E agora Até tem a parte dos dólar à vista. Sim, em linha, né? Veio bastante também. Então agora, Chico, também tem os vencimentos que estão para acontecer, né? Geralmente o que eles vêm fazendo ali uma janela de 3 a 6 meses. Eu vendo hoje dólar futuro com uma recompra daqui 3, 6 meses. E se a gente parar para avaliar, é mais ou menos o prazo que vai ter, começa a ter essa parte desses vencimentos. Então é um movimento que é natural, sim. Isso está colocando de volta estoque, né? Que foi tirado dele. Mas também, Chico, o mercado não estava esperando isso. Isso daí foi algo que pegou todo mundo de calça curta. Então, o mercado agora está começando a especular se isso vai ser um movimento com mais força daqui para frente. Pode ter sido algo pontual, mas pegou todo mundo de surpresa, Chico. Inclusive, curva de juros. Curva de juros deu uma acalmada, né? Mas ainda eu volto a bater nessa tecla. Janeiro 27 acima de 14%, o tempo está jogando contra. Se tiver que cortar a Selic de 14 para 13, vai ser efeito galopante, vai ser muito forte isso para baixo. Então, vamos ver como é que vai ser esse corte. Lembrando que daqui 5 meses a gente tem eleição, né? Perfeito. Emerson, queria que você falasse um pouquinho agora, voltando um pouco aí para os nossos mercados, a parte corporativa. Nós tivemos 2 balanços, entre outros, grandes balanços importantes, várias empresas importantíssimas divulgando seus números aqui na B3, mas o Itaú Unibanco, o resultado expressivo, mais de 12,3, cerca de 12,3 bilhões de lucro líquido nesse primeiro trimestre, apesar que as ações do Itaú ainda caíram ontem 1,60, e o Bradesco, com mais de 6 bi também de lucro aí, reportando alta, 2 papéis importantes, segmento do mercado financeiro, com resultados aí expressivos também, apesar de toda essa movimentação que nós temos tido aqui no país em relação à nossa economia e a preocupação do próprio governo, das autoridades, com as dívidas das famílias. Chico, o mercado mais ou menos já vem antecipando esses balanços. O crescimento do Itaú ano contra ano foi um crescimento de 10%, é bem considerável isso. Mas o mercado aparentemente queria mais. Como é que a gente sabe disso? A gente vê o reflexo nas ações caindo 2%. Então o Bradesco também foi mais ou menos em linha. Tem crescimento no setor financeiro, Chico. Desde quando eu estou no mercado, dificilmente vem um prejuízo, ainda mais quando é um banco dessa magnitude. Né? Dificilmente um banco, no pior cenário, que a gente sempre ouviu falar, né, Chico, desde a época do pregão, banco, quando um dia ruim do banco é quando ele empata, quando ele não consegue gerar lucro. Então, isso é a favor também, né, Juro,
Chico, o juros está lá em cima, então o empréstimo também acaba sendo bem forte nisso, e a consequência desse empréstimo, a gente está vendo as famílias endividadas, que nem você mencionou, passando de 80%, né, das famílias endividadas no Brasil. Isso é algo muito perigoso, porque a gente está vendo cada vez a capacidade de poder de compra das pessoas pior. E aí a gente bate um pouco de frente na parte da inflação, que fala que está ali por volta de 4%, 5%, juros real. Não é bem isso que está acontecendo, Chico. A gente vê uma elevação muito forte de preços. Agora a gente está vendo uma tentativa do governo de aumentar etanol na parte da gasolina. Isso daí, a curto prazo, a gente tampa, mas a gente vai destampar lá na frente. O que vai acontecer de prejuízo na parte automotiva é muito grande. A Anfávia mesmo já começou a comentar sobre isso. Pois é, o Emerson, falamos aí do balanço de Itaú, balanço de Bradesco, entre outras empresas importantes, mas hoje tem uma bateria de balanços aqui na nossa bolsa. Allos, B3, Semig, Localiza, Renner, Engie, Magalu, Rumo, Sabesp, Yudix, Alpargatas, Asas, Brasil Agro, Eco Rodovias, Ezetec, Fleury, M. Dias Branco, que nós operamos tanto, Petro Recôncavo, Pets e Vivara. Olha só, é uma lista bastante ampla, nosso calendário de balanços aqui corporativo pegando fogo, Emerson. Você acompanha algumas dessas empresas? Tem alguma outra empresa que esteja aí neste hall que você possa nos ajudar a trazer aí alguma outra leitura, tirando um pouquinho, claro, o foco dessas primeiras maiores aí, Petro, Vale, enfim, todas essas movimentações, Bradesco, Itaú? A B3 deve apresentar um bom resultado, Chico. A gente pegou um volume financeiro muito crescente esse último trimestre, superando números não vistos anteriormente, né? Então vai vir possivelmente um bom balanço. Você que vai fazer um investimento na B3 aguardando o balanço, vá acompanhar o histórico do papel, vê o papel 1, 2, 3 meses para trás, para ver se já não veio acontecendo essa correção, essa antecipação de resultado. Parte de Magazine Luiza, Lojas Renner, Chico, o mercado vai começar a sentir alguma forma de impacto devido a esses cortes de Selic. Isso acaba aumentando, né, melhorando parte de crédito, mas o corte ainda é pouco sensível isso. E aí outros papéis, Chico, parte de educação, tem a antiga Estácio, né, que é a Y Duque, ela também acaba sendo interessante com essa parte de corte de juros. Mas tem um balanço, hoje tem uma bateria de balanço muito forte para sair, tem bastante coisa e tem peso também no índice Bovespa. Pode ser que isso corrobore para uma alta ou possível queda. Pois é, o Emerson, e falando um pouquinho só da agenda, acabou de sair a produção industrial, o IBGE divulgou a produção industrial de março, que subiu 0,1% de 0,9% em fevereiro, portanto, havia um consenso até de uma pequena queda de menos 0,2%, portanto, produção industrial subindo 0,1%, de 0,9% de um consenso de menos 0,2%. Na base mensal anualizada, o chamado ano a ano, a produção subiu 4,3%, de menos 0,7%, também um crescimento esperado, um consenso de 3,5%, dado importante para o nosso mercado de juro, aqui um pouquinho também, claro, para o mercado de câmbio. O Emerson, falar um pouquinho rapidamente o que você está vendo aí dessa reunião do presidente brasileiro com o presidente americano lá em Washington, acordo bilateral, terras raras, falando de outros assuntos importantes também, enfim, você acha que isso pode impactar de alguma forma, não no mercado aqui, pelo menos no primeiro momento, a não ser que tenhamos aí alguma declaração que fuja às expectativas, mas do ponto de vista do cenário eleitoral aqui no Brasil, temos muitas pesquisas saindo aí recentemente e todas elas praticamente iguais, com índices de empate aí no segundo turno entre os dois candidatos. Sim, hoje a reunião entre eles é bem importante, Chico. A conversa entre o Trump, né, com o líder brasileiro, com o Lula, ele acaba sendo importante em qualquer momento. Mas eu acho que isso acaba sendo um pouco segundo plano em relação à conversa lá do Oriente Médio. O mercado vai estar de olho nisso, o mercado local sim, mas se lá fora o Teherã aceitar a proposta, o mercado toma um outro rumo. O mercado possivelmente vai subir com força. Vamos ver petróleo caindo com força também. Aí é uma outra condição. Eu acho que essa conversa entre o Trump e o Lula é mais uma parte bem diplomática entre eles. O Trump, a gente não sabe qual é o teor da conversa que ele vai propor e também qual é a segunda intenção dele referente a isso.
geralmente quando acabam as conversas, os líderes falam que foram boas as conversas, e eu acho que não vai fugir muito disso. Sempre. Mas a gente não sabe como é que o Trump ele vai absorver isso depois, que o Trump ele é uma caixinha de surpresa. Acaba a conversa, ele fala que foi ótimo, gostou, vai na rede social e acaba falando outra condição, indo por um outro caminho. A gente não sabe se numa dessa ele fala, olha, conversei com o Lula, foi muito bom, mas eu não gostei disso, não gostei daquilo. E aí a gente não sabe se ele vai virar o canhão para o Brasil em algum momento. Então, é complicado, é interessante, nesse horário, por volta de meio-dia, para quem estiver operando, tenha atenção, porque a conversa lá é pontual, né? Começa meio-dia. Vamos ver como é que vai ser o teor. Possivelmente vai passar em diversas CNN, BBC, vai acabar passando essa conversa e é legal acompanhar. Outra coisa, Emerson, produção industrial saiu agora. Nós temos daqui a pouquinho nos Estados Unidos pedidos de auxílio-desemprego da semana, o chamado Jobless Claims. Já tivemos o JOLTS, que não trouxe grandes alterações. Ontem a ADP, que passou desapercebida em função dessa expectativa aí da queda do petróleo. Hoje os pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos, dado semanal. E amanhã o grande dado do mercado de trabalho. Essa semana é dedicado ao mercado de trabalho, os dados, pelo menos, são dedicados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, com o JOLTS, ADP, hoje pedido de auxílio-desemprego semanal, o Jobless Claims, e amanhã o payroll, taxa de desemprego e o salário médio por hora trabalhada, que pode, talvez, trazer números aí que tragam alterações para o mercado americano e, evidentemente, para os outros mercados. Vamos aguardar como é que você está vendo também essa bateria de dados, indicadores. Aqui tivemos produção industrial. À tarde, nós teremos a SECEX, Secretaria de Comércio Exterior, divulgando a balança comercial de abril. E outro dado importante também, por volta das 16 horas, aqui horário de Brasília, o Banco Central do México, Banxico, na Cidade do México, vai divulgar a decisão de juros. Como eu comentei há pouco no bloco anterior, o Banco Central da Noruega, em Oslo, elevou em 1/4 sua taxa básica de juros de 4% para 4,25%. O Banco Central do Japão já havia elevado a taxa meses atrás, de 0,50 para 0,75%, e o RBA, que é o Banco Central da Austrália, elevou no início da semana de 4,10% para 4,35% a taxa de juros da Austrália. Também são 3 bancos importantes, componentes do G10. E agora, hoje também, Banco Central do México. Portanto, Emerson, como é que você vê esses dados, expectativa dos dados lá nos Estados Unidos, mercado de trabalho, e também essas notícias envolvendo o juro aí, os bancos centrais muito preocupados aí com esse impacto do petróleo na inflação? Sim, Chico, o mercado em si, da parte de trabalho, né, ele está vindo muito em linha, muito dentro do esperado, então o mercado acaba não tendo aquela distorção. Se hoje o mercado vier em linha, vai jogar todo o peso para amanhã para o payroll, e aí se o payroll vier distorcido, aí sim a gente vai ver volatilidade no mercado, senão o mercado vai estar mais ou menos em modo conservador. Sobre o Banco Central do México, Chico, é bem interessante que às 16 horas é a formação de PETAX do dólar. Então, o mercado também, de ajuste, né? O mercado vai ficar bastante atento a isso, porque vai dar bagunça bem no mesmo horário. Então, vai encavalar. Você que faz operações em mercados futuros de dólar, né? Mini dólar, atenção nesse horário, que além do ajuste vai ter essa decisão, que é um par importante para a parte de negociação também. Chico, o mercado inteiro está bem conservador, os bancos centrais estão conservadores. A gente não viu até o momento, tirando o Brasil, outro banco central que pensou em cortar juros. Eles estão pensando em manter ou até um possível aumento. E, perfeitamente. Além disso, o Banco Central da Europa agora vai ter uma troca de comando agora dia 11 de junho. E o atual, né, o atual presidente do Banco Central da Europa, ele acabou comentando que eles vão mexer na parte de taxa de juros de acordo com dados econômicos e não com data, já dando uma frustrada que o mercado já estava aguardando para uma próxima reunião um corte de juros. Então tá todo mundo em modo cautela, Chico. O conflito no Oriente Médio, se for solucionado, aí vai destravar essas outras frentes, senão o mercado continua conservador. Pois é, e veja só, mais uma declaração importante disponibilizada pelas agências internacionais, Emerson. Hoje pela manhã, Collins, lá do Federal Reserve, lá dos Estados Unidos, dirigente do Fed, em evento, ele discursando, diz que espera que as taxas de juros lá nos Estados Unidos permaneçam inalteradas por um período mais longo. Ele apoia fortemente a decisão de manter os juros. As probabilidades de um cenário de inflação pior aumentaram. Então, veja só, ele fala que acompanha e faz uma leitura de que a inflação do PCE, que é um dos dados mais importantes e relevantes acompanhados pelo Fed,
ultrapassará os 3,5% e terminará o ano perto de 3%, Collins, portanto, esperando aí, aguardando, pelo menos na sua ótica, de que a taxa de juros americanas permaneça inalteradas por um período mais longo. Apoia a decisão, portanto, de manutenção lá de juros, probabilidade de cenário de inflação pior, aumentaram. Então, Emerson, veja só, mais um dirigente do Fed operando aí ou trazendo declarações cautelosas. Queria que na sua despedida agora, Emerson, você pudesse também trazer mais algum destaque que você queira nos apresentar e, lógico, também o seu contato aí e despedindo, agradecendo sempre a sua participação e aguardando aqui, a cadeira cativa está aqui. Estamos esperando a sua visita presencial. Chico, metais voltaram a negociar, voltaram a ter volatilidade, a gente está vendo ouro e prata voltando a valorizar, atenção nisso. Isso daí pode enfraquecer dólar. A gente está vendo também a parte da criptomoeda, né? O Bitcoin voltando a valorizar acima de 80 mil dólares, é uma parte interessante, são ganhos, né? São resistências interessantes a serem vencidas. Chico, agradeço o convite do pessoal da BMC, estou devendo aí mesmo a visita. E o meu contato, Chico, para me encontrar nas plataformas de rede social, 3 minutos com o Emerson Balderrama. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite, boa semana e até a próxima semana. Obrigado, Emerson Balderrama. Quantos convidados importantes